Bom, e quais os desafios que as mudanças nas duas casas legislativas devem trazer? A gente continua nesse tema. Vamos falar agora com o Túlio Nassa, ele que é professor de Direito da PUC, aqui de São Paulo, que entende também das leis, né? E essa relação para que os parlamentares efetivamente exerçam essa função sob a presidência dos novos comandantes. Muito boa tarde. Boa tarde, David. Boa tarde, Jazz. Boa tarde, audiência da Jovem Pan. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Então, em relação, primeiro, às leis, né, e até mesmo às pautas que devem ser aprovadas, a gente tem muita coisa adiante que o Legislativo precisa avançar, como, por exemplo, citei no comecinho dessa edição aqui do Fast News, que nem mesmo o orçamento de 2025 foi aprovado e ficou para o dia 10 de março, ou seja, vão se passar praticamente 3 meses para aprovar o orçamento desse ano ainda. E outras pautas que são prioritárias também, né? Olha, David, o que está acontecendo hoje no Brasil e no Congresso Nacional me faz lembrar muito a era de ouro do parlamentarismo alemão, né? O grande articulador da unificação da Alemanha foi Otto von Bismarck, e ele foi depois chamado de chanceler de ferro, exatamente pela força que ele conseguiu imprimir ao parlamento alemão, né? Transformando o Império da Prússia no que a gente conhece hoje como Alemanha. E ele tinha uma frase que ilustra muito bem o que está acontecendo hoje, que a política é a arte do possível, né? A política é a arte do possível. Então, nós vivemos hoje um momento, uma era de ouro aqui no Brasil do parlamentarismo. Nós vivemos quase que, de fato, um semipresidencialismo ou semiparlamentarismo, né? Sabendo que o nosso modelo constitucional é o do presidencialismo. Então, o que acontece? Essa vitória do chamado Centrão coloca realmente o governo numa posição de submissão. O governo terá que negociar pauta a pauta, votação a votação, cabeça a cabeça, entregando ministérios, liberando emendas, para que ele possa ter o mínimo de governabilidade. Me parece que o chamado Centrão percebeu a arte do possível e percebeu que nem o governo e nem a oposição conseguem fazer maioria sem a participação, sem o apoio deles. Então, vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Ou seja, teremos que negociar, o governo terá que negociar, caso a caso, agigantando cada vez mais o Congresso Nacional. Eu não vejo, não vislumbro um apoio restrito, total do Congresso em relação às pautas do governo. Lembrando que nós temos pautas também polêmicas, né? Que os congressistas terão dificuldade pela sua posição ideológica de um lado ou de outro de aprovar, como, por exemplo, regulação das redes sociais, e no orçamento que você disse, também existe uma preocupação aí em relação à política econômica, né? O que vai resultar disso? Por exemplo, no orçamento, uma maior redução de despesa tem um efeito X na economia, e aquilo que o Lula disse claramente que não quer fazer. Ele não quer reduzir despesa porque, segundo ele, isso afetaria a vida dos mais pobres. Então, teremos aí próximos capítulos interessantes a serem acompanhados. Sem dúvidas. Vou incluir na nossa conversa também Jazz Peixoto para que possa fazer pergunta, doutor. Professor Túlio, um prazer estar aqui com o senhor. A minha pergunta diz respeito a um dos projetos polêmicos que está aí na pauta e que o governo federal já mostra que é urgente para eles, que é a questão da regulamentação das redes sociais. Davi Alcolumbre, enquanto foi presidente do Senado anteriormente, foi responsável pela aprovação do PL 2630, escolheu pautá-lo e ele passou ali no Senado. Já na Câmara, Arthur Lira também desejava pautá-lo, foi votada a urgência. Por sinal, o deputado Hugo Mota votou de maneira favorável à urgência e até lamentou quando houve a remoção do projeto ali da pauta, porque não se teriam os votos. E este é um projeto muito sensível. Me parece que ambos os novos presidentes são favoráveis, mas ao mesmo tempo, embora seja um projeto que o Centrão pode ir para um lado ou para o outro, o Centrão aqui no Brasil ele tem uma característica muito interessante, que é que os deputados dependem no nome, no personalismo ali dos seus eleitores gostarem ou não do seu mandato, e a eleição está muito próxima. Como que o senhor vê um possível diálogo em relação a pautas que entram em conflito com o desejo do eleitor que está ali votando um deputado de Centrão, mas que esse deputado de Centrão nas eleições sempre tem uma roupagem mais à direita? Você acha que é possível que as emendas e outras situações ganhem desse desejo da população e dessa voz da população em relação a uma pauta tão sensível quanto a regulação das redes sociais?
Olha, Jess, sua pergunta é brilhante. Eu vou responder dizendo que tem 2 aspectos dela. Um que eu vou falar um pouquinho mais brevemente, que é sobre o aspecto jurídico. Juridicamente, eu como defensor do Estado Democrático de Direito, sempre serei muito restritivo a qualquer tipo de regulação da liberdade de expressão e liberdade de informação. É evidente que os excessos, os abusos, né, no uso dessa liberdade de expressão tem que ser combatido pelo devido processo legal, com direito ao contraditório, ampla defesa, alguém que usa as redes sociais para cometer crime, por exemplo, pedofilia, atos de terrorismo, etc., ou até mesmo difamar, caluniar alguém, deve responder, mas mediante o devido processo legal no Poder Judiciário, e não previamente com controle feito por um comitê gestor nomeado pelo Poder Executivo, que é isso que consta no PL. Então, do aspecto jurídico, eu vejo com muita ressalva esse projeto, juridicamente falando. Agora, politicamente, analisando a questão, a sua pergunta já traz uma reflexão muito importante, muito interessante, que é a seguinte: o Congresso Nacional hoje tem uma força muito grande, porque tanto a oposição quanto o governo dependem do Congresso Nacional ou melhor, do Centrão, para fazer maioria. Então, a aprovação dessas pautas mais polêmicas, ela fundamentalmente passa pela anuência do Centrão. O governo quer regular as redes sociais. Sem o Centrão é impossível fazer isso. No entanto, o Centrão, vamos recordar um pouquinho aqui na história, sempre teve o desejo de emplacar a chamada terceira via, né? Ou seja, de emplacar uma candidatura própria. Nós vamos lembrar nas últimas eleições a chamada Frente Ampla Democrática, né? Nós vamos lembrar, um período mais atrás, o PSDB, aliado ao PMDB, formou a maior aliança político-partidária da história em torno da candidatura do Alckmin, né? Então, a gente sabe que o desejo do Centrão tentou emplacar Simone Tebet, até o Sérgio Moro nas últimas eleições, até Joaquim Barbosa se falou. Então o Centrão tem esse desejo que é ali interna corporis, mas nós sabemos ali de bastidor, tem o desejo de emplacar uma terceira via, e se ele for comprar todas as pautas polêmicas do governo, isso pode atrapalhar esse projeto de poder. E de outro lado, os próprios congressistas também têm a necessidade da sua reeleição. Então, evidentemente que apoiar essas pautas que podem gerar uma queda de popularidade, né, nós vimos agora aí a questão do PIX, nós podemos ter a questão da isenção do imposto de renda. Então, cada congressista, ele não está de mão amarrada com o governo, né? Ele embarcou nessa aliança, mas ele pode desembarcar a qualquer momento. Então, eu vejo que, mesmo diante de indícios iniciais de que o atual presidente da Câmara, atual presidente do Senado tenham se manifestado favoravelmente, num primeiro momento, ao andamento dessa matéria, a regulação das redes sociais, eu não acredito que isso seja tão fácil ou que seja viável de passar realmente numa aprovação no Congresso Nacional. Eu acredito que isso vai ser disputado cabeça a cabeça, voto a voto, tapa a tapa. Em relação à composição das mesas diretoras, que também é muito importante para o governo, né? Qual a sua avaliação sobre a composição? Olha, de novo, vamos lembrar Otto von Bismarck, a arte do possível. Aí eu vou destacar a oposição agora. A oposição, na eleição passada, procurou não colar nessa aliança, procurou lançar candidaturas próprias com maior força. O que aconteceu? A oposição ficou fora das principais funções, das principais secretarias, das comissões. Então, nesse momento, a comissão percebeu a oposição percebeu a arte do possível e aderiu ao projeto do Centrão, tal como a situação. Então, eu acredito que com essa composição atual, o governo vai ter mais dificuldade, né? Vai ser pior para o governo, né, negociar com o Congresso, que agora não tem só Centrão e governo, ele tem Centrão, governo e oposição. Finalmente se cumpriu formalmente o que a Constituição da República fala, que as comissões devem ter composição proporcional a todos os partidos. E me parece que hoje está bem equilibrado, está bem distribuído. O governo não vai ter vida fácil não, David. Tá certo, Túlio. A gente vai seguir acompanhando, claro, todas as movimentações. Nós conversamos com o Túlio Nassa, professor de Direito da PUC, a quem eu agradeço demais a presença aqui no Fast News. Eu é que agradeço, uma boa tarde a todos e um ótimo domingo. Tá certo.